Sejam bem-vindos à sétima semana. Nós estamos na jornada dos hábitos. Eu sou o Fabiano, seu mentor. Estamos nessa jornada na formação de novos hábitos. Hoje temos um tema especial que é sobre proatividade. E é claro, a partir dessa semana nós começamos a trabalhar uma nova fase da nossa jornada, que é justamente trabalhar os hábitos que valem a pena serem cultivados, serem treinados. E então, vamos começar com esse que é a proatividade. Você sabe que algumas vezes eu já comentei, já falei e vou reforçar isso, a vida é feita de decisões. E você sempre terá, no mínimo, duas opções. E hoje você tem a opção de ser proativo ou ser reativo. E vamos aprender, então, de uma maneira bem prática e didática, o quanto que esses dois hábitos, eles podem ajudar ou prejudicar o seu crescimento e desenvolvimento. Vamos, então, para a aula de hoje. Proatividade. Vamos, então, começar aqui falando um pouco sobre o que é proatividade com frases curtas. Então, proatividade é agir antes que os problemas aconteçam. É você estar no controle, é você estar à frente das coisas. Proatividade também é você assumir a responsabilidade pelas escolhas. Não é você reagir de acordo com as escolhas que outros fazem, mas é você assumir a responsabilidade, você estar à frente. É você estar fazendo as escolhas. Proatividade também é ter iniciativa. Uma das palavras mais fortes da proatividade, uma das características mais fortes, é você ter a iniciativa ou antecipar-se. Estar sempre um passo à frente. Proatividade, na verdade, é você estar no controle. A pessoa que é proativa, ela sempre está no controle. Ela não está sempre sendo controlada pelo ambiente ou pelas circunstâncias, mas pelo contrário. Ela assume o controle e, através desse controle, ela faz realmente as coisas acontecerem. Agora, é claro, existe o contraditório, existe o oposto. E qual que é o oposto, então, na proatividade? É a reatividade. Na reatividade, você apenas reage. Simplesmente assim. Você apenas reage à situação, àquilo que o ambiente ou as circunstâncias trazem para você. Por exemplo, a gente aprende muito ou ser proativo ou ser reativo quando estamos estudando. Na grande maioria, por exemplo, dos estudantes, eles são mais reativos. Eles têm uma data da prova, eles têm o tema para estudar, mas geralmente a grande maioria acaba deixando para estudar um dia antes da prova ou muitas vezes até poucas horas antes da prova. Então, reativo, dentro desse aspecto, se a gente for usar uma metáfora com um estudante, é aquele que só reage, só estuda na véspera da prova. Agora, o proativo, como que ele faz? Ele cria um plano de estudo, ele revisa isso diariamente, ele organiza os livros, ele organiza os temas, ele prepara isso mentalmente. Ou seja, ele está no controle da situação. Os dois vão viver o mesmo momento, terão a mesma tensão, a mesma pressão, porém, cada um vai reagir de maneira diferente. Um se preparando e o outro apenas reagindo para poder cumprir a tabela, poder cumprir o objetivo daquele dia. Bom, o reativo, ele espera o problema bater à porta. Ele nunca vai à frente, ele nunca se antecipa ou evita um problema. Ele espera o problema bater a porta e passa então a viver como se fosse um bombeiro, está sempre apagando incêndios. E nunca tem tempo para fazer nada diferente. E ele depende muito das circunstâncias e das emoções. Ou seja, se existe uma pressão, se você tem algo que está pressionando você, você reage. Caso contrário, você vive de acordo com aquilo que você vai sentindo no momento. Sua reativa, ela tem algumas frases típicas. Por exemplo, ela sempre fala que não dá para fazer nada, porque ela não tem tempo, porque ela não consegue, porque ela não pode, porque ela não consegue. E também existe uma outra frase típica que é: a culpa é do outro. A culpa nunca é sua. A culpa nunca é da pessoa que está vivendo aquele momento. Ser proativo é você ser autorresponsável. É você assumir a responsabilidade pelos resultados, é você assumir a responsabilidade por aquilo que você tem controle, por aquilo que você pode prever e agir antes do tempo. E o proativo? O proativo, ele antecipa e tem responsabilidade. Ele busca a solução em vez de depois ficar encontrando desculpas. E ele controla o que pode ser controlado. Aquilo que a gente não consegue ter controle não está sobre nossa jurisdição, não está sobre nossa capacidade, então a gente deixa realmente que as coisas aconteçam e conforme você vai ter o controle das coisas, você vai assumindo. Mas a grande maioria das coisas nós temos o controle. Pelo menos de uma parte da situação, você sempre terá a opção de estar no controle. E você então se torna uma pessoa proativa. Bom, frases típicas de uma pessoa proativa. O que eu posso fazer? Ou como posso melhorar isso? A pessoa proativa, ela está sempre buscando soluções. Ela está sempre buscando resolver problemas. Ela está sempre buscando encontrar uma maneira nova de se fazer algo para solucionar aquilo que está atrapalhando. Um outro ponto também, e se a gente fosse usar aqui uma história, uma metáfora, né, nós podemos dizer que o reativo é como se fosse uma folha que ela é levada pelo vento. Você vai para onde a vida te leva. Essa folha leve vai se levando e conforme a vida leva você, aonde você estacionar, está tudo bem. Já a pessoa proativa é ser o piloto do seu barco. Você não controla o vento vai continuar, mas você ajusta as velas. E então você ajusta para que o vento te leve aonde você planejou. Então você tem o controle do leme, você tem o controle do barco e você tem o controle de ajustar as velas. Isso é ser proativo. Proatividade, então, como um hábito. Por que trazer isso como um hábito?
Nós sabemos que a proatividade, cada vez mais, ela tem sido menos treinada, ela tem sido menos utilizada. E cada vez mais nós vemos pessoas mais reativas, vivendo pelo calor do momento ou da situação, da circunstância. As pessoas deixam de ser protagonistas, elas deixam de ser os diretores da sua vida e passam a ser apenas coadjuvantes, ou seja, personagens da história que outras pessoas estão criando. Ou simplesmente coadjuvantes de uma história que ninguém criou, mas que todo mundo está vivendo e reagindo conforme a circunstância que está sendo apresentada. Bom, nós falamos que hábitos são comportamentos repetidos. Portanto, quando um hábito, ou seja, um comportamento é repetido várias vezes, ele forma o que nós tornamos, o que nós vamos nos tornar. Ele cria uma identidade na pessoa. Ser proativo é uma escolha que, repetida várias vezes, ela vai transformar-se num hábito e logo vai fazer parte da sua personalidade, da sua essência, de quem você é. E é claro, todos nós queremos ser reconhecidos como pessoas proativas. Ninguém gosta de ser reconhecido como uma pessoa que é apenas reativa. E é claro que essa reação pode ser muitas vezes positiva, mas na grande maioria são reações negativas, que não geram resultado e acabam gerando estresse. E aqui uma pergunta: o que está no seu controle agora? Porque ser proativo é você assumir o controle, é você sentar diante do painel e você ver aquilo que você pode fazer. E diante daquilo que você pode fazer, você age, você não reage, você age de acordo com aquilo que você já planejou, de acordo com aquilo que você quer alcançar. Estar no controle é a palavra-chave. Ser proativo é você assumir o controle da sua vida. Vamos utilizar aqui alguns exemplos práticos. Aquelas pessoas que vivem em grandes cidades e precisam enfrentar o trânsito para ir, se deslocar ou até mesmo nas atividades do dia a dia. Você tem duas opções: ser reativo e ficar reclamando do trânsito, do tempo que se perde, ou passar então a ser proativo e aproveitar aquele tempo para fazer algo. Por exemplo, ouvir um podcast, revisar mentalmente um projeto, um plano, uma meta, um alvo, ouvir de repente um audiobook, alguma coisa que realmente vai fazer com que você aproveite aquele tempo com crescimento e desenvolvimento. Pode ser que esse tempo seja 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, independente. Todos nós temos alguns gaps, né, alguns pontos do nosso tempo que podem ser aproveitados. E você pode aproveitar lendo, ouvindo, ou aproveitando realmente, planejando ou fazendo algo que seja positivo para você. Quais são os hábitos de uma pessoa, aliás, que é reativa? Primeiro, ela só muda quando a dor aperta. Quando o problema surge, quando algo que é desconfortável aparece, ela então resolve reagir. Mas não reage porque ela quer ser prevenida, porque ela quer evitar, porque ela quer resolver o problema. Ela reage porque ela quer se livrar daquele problema, ou das circunstâncias, ou das situações que trouxeram, ou das consequências que aquela falta de proatividade trouxe, então agora ela precisa reagir. Então depende sempre de fatores externos, que pode ser uma motivação positiva ou negativa. Positiva quando alguém vem e faz algo e pede algo, ou dá aquele chacoalhão para que você possa melhorar. Agora negativa é quando realmente a situação pede que você reage para sobrevivência, para realmente conseguir resolver aquilo que está trazendo o desconforto. O reativo, ele mantém hábitos ruins por falta de iniciativa. Ou seja, a proatividade é você ter iniciativa, é você tomar a frente das coisas, é você se antecipar. E o reativo, realmente, ele mantém hábitos ruins porque ele nunca tem iniciativa de fazer a mudança, de fazer realmente aquilo que precisa ser feito. Um exemplo prático do dia a dia é que muitas vezes o reativo só começa a dieta após ele ter um diagnóstico ruim do médico, ou muitas vezes de um diagnóstico ruim daquilo mesmo que ele está vendo no espelho. Então ele pensa assim: eu vou mudar, mas não porque ele quer melhorar. Ele vai mudar porque o resultado que ele está recebendo é ruim e aquilo ali está causando dor, está causando desconforto. Agora, e o proativo? Como que é os hábitos de uma pessoa proativa? Primeiro, ela sempre decide mudar antes da crise. Ela está sempre um passo à frente. Ela está sempre precavida, ela está sempre provida de recursos, ferramentas para poder evitar problemas maiores. Vai sofrer uma crise, vai sofrer um problema como todos os outros? Sim, mas ela estará preparada, ela estará antecipada. Ela realmente conseguirá sair de uma crise, de uma situação complicada muito mais rápido daquela pessoa que é reativa e com menos efeitos colaterais. Ela cria um ambiente favorável, ou seja, ela não espera que o ambiente se torne favorável, ela cria um ambiente. E ela também cria sistemas de apoio. Ela não fica esperando que os sistemas de outras pessoas sejam criados, mas ela cria sistemas de apoio, rotina, organização, ambição. Tudo isso que nós falamos e tudo aquilo que nós vamos falar são maneiras de você criar um ambiente favorável e de você também desenvolver o seu próprio sistema de trabalho. Como eu falei, proatividade é você ser autorresponsável, assumir a responsabilidade por se adaptar. Não aguardar que a circunstância faça você se adaptar, mas você realmente começar a se adaptar à realidade. Um exemplo prático é o início da atividade física. Você inicia não porque precisa ou porque alguém pediu, ou porque alguma circunstância está pedindo para que você faça. Mas você faz porque você sabe que precisa de energia para viver melhor. E essa energia vai vir do exercício físico. Alguns exemplos práticos de proatividade na vida pessoal, por exemplo. Como que é o reativo no relacionamento?
com a esposa, com a namorada, com a família, com as pessoas, com a sociedade. Ele espera muitas vezes o relacionamento esfriar para tomar uma atitude, para fazer uma mudança. Já o proativo não. Ele demonstra carinho, ele conversa, ele ajusta, ele tem empatia, escutativa, ele se antecipa a um período de crise. Um outro ponto na vida profissional. O reativo só entrega quando o chefe cobra. Então, se há cobrança, há reação. Se não há cobrança, simplesmente eu sei que tem que ser feito e é o que eu preciso que precisa ser feito, mas eu não faço porque ninguém cobrou. Isso é ser reativo. Agora, o proativo não, ele organiza, ele estabelece prazo, ele cumpre prazo, ele apresenta ideias. Antes de ser solicitado, ele traz soluções em vez de ficar reclamando. Então, são pessoas que realmente valem a pena, que vale cada centavo do que é pago ou que cada dinheiro, cada real, cada centavo que ele ganha vale muito a pena porque realmente são pessoas que buscam o resultado maior. E na saúde? O reativo é aquele que só vai ao médico quando sente dor, quando realmente a situação já está complicada. Já o proativo não. Ele faz check-ups, ele mantém hábitos saudáveis, tanto fisicamente como mentalmente, emocionalmente, ou seja, ele se prepara, ele se antecipa a qualquer tipo de problema. E quais são os benefícios? Por que que, em vez de sermos reativos, é necessário e importante que sejamos proativos? Primeiro, você tem mais controle da vida. A falta de controle da vida, ela acaba gerando ansiedade, ela acaba gerando estresse. Então, logo, quando você se torna uma pessoa proativa, você tem menos estresse, porque você está no controle da vida. Você tem mais reconhecimento profissional, pessoal, você tem realmente uma satisfação de saber que você está caminhando, que você está avançando. E, é claro, melhora os relacionamentos. Uma pessoa proativa, ela é mais segura. Uma pessoa proativa, todas as pessoas querem estar do lado. E é realmente reconhecida em suas atividades, naquilo que ela faz. Ser proativo não é prever o futuro. É estar preparado para criá-lo. Ou seja, o proativo ele não vai prever o que vai acontecer. O proativo ele está preparado para criá-lo ou enfrentar o futuro, seja ele qual for, em situações de crise ou em situações de bonança. A pessoa proativa, como ela está sempre no controle, ela é uma pessoa mais segura, é uma pessoa que passa segurança. Em momentos de crise, em momentos de dificuldade, são pessoas que se tornam um campo seguro, uma área segura, para que você realmente possa se apoiar. E é claro que é a nossa vontade, e eu acredito que é a sua vontade também, ser essa pessoa segura, ser esse porto seguro. Resumo então, ser reativo é esperar. Toda vez que você espera que algo aconteça, você está sendo reativo. Reatividade não é boa. Reatividade, ela atrapalha o seu crescimento. Reatividade destrói bons hábitos. Reatividade transforma bons hábitos em ruins hábitos, em hábitos ruins. A reatividade não é o ideal para a vida humana, mas sim a proatividade. Ser proativo é você agir, é você sair da inércia e você passar a agir. E é por isso que nós trabalhamos com os mini hábitos. Ou seja, não é agir por agir, mas agir da maneira certa, do jeito certo, na hora certa, para que você possa obter os resultados certos também. É escolher não ser vítima, mas ser realmente protagonista. Não é você estar de coitadinho, mas é simplesmente você assumir o controle e você então resolver, buscar soluções. Desafio prático então de hoje. O desafio é que essa semana, durante essa semana toda, você escolha uma situação onde você normalmente seria reativo e decida ser proativo. Essa pequena escolha pode abrir espaço para grandes mudanças. Então, se você entender o que é ser reativo, ou seja, reativo, você espera, você não age, você está na inércia. Proativo, você se antecipa, você faz as coisas, você dá um passo de cada vez, um passo pequeno, mas é um passo que vai te levar à direção realmente de onde você quer chegar. E a pergunta que eu faço para você, para a gente ir para o nosso encerramento, você aceita esse desafio? O que você realmente quer ser na sua vida? Ser uma pessoa proativa ou ser uma pessoa reativa? Se nós não trouxermos a nossa consciência quais são os hábitos corretos e não treinarmos eles, com certeza a gente vai acabar ficando sempre naquilo que já está programado, no automático. E o nosso objetivo é que você saia do automático, vá para o manual, reprograme isso e volte então para o automático, para que esse automático gere resultados extraordinários para você. Chegamos ao fim então da nossa aula, 7ª aula, falamos um pouco sobre proatividade e reatividade. Eu espero que realmente o desafio da semana seja algo que você faça todos os dias, não só essa semana. Na verdade, ser proativo é uma característica, um hábito que é valorizado nas empresas, é valorizado nos relacionamentos, na vida pessoal e com certeza todos nós, quando assumimos essa responsabilidade de sermos proativos, nós recebemos resultados extraordinários. E eu espero que esse seja um hábito que realmente faça sentido para você. Deus te abençoe ricamente. Semana que vem nós voltamos para falar sobre sinergia. Você vai aprender como que a sinergia é um dos hábitos poderosos que fazem com que você realmente potencialize resultados e possa realmente alcançar não só suas metas e objetivos, mas ter uma vida melhor. Até semana que vem, que Deus abençoe você ricamente.